O que leva uma pessoa a cometer um crime? Por que algumas pessoas seguem as regras à risca e outras simplesmente as ignoram? Essa é uma pergunta que acompanha a humanidade há muito, muito tempo. E nesta análise, a gente vai mergulhar na história da criminologia para entender como as respostas para essa pergunta mudaram de forma radical ao longo do tempo. Essa é a grande questão, né? O ponto central que tirou o sono de filósofos, cientistas e juristas por séculos e que, no fundo, é o próprio coração da criminologia. E para entender essa evolução, nosso papo de hoje vai ter 5 paradas principais. A gente começa pelo básico, entendendo o que é a criminologia, e depois passa por umas ideias que, na sua época, foram verdadeiras revoluções. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é preciso arrumar a casa e entender direitinho o que é a criminologia e, talvez mais importante ainda, o que ela não é. Olha, é fundamental não confundir as duas coisas. Pensa assim, a criminologia olha para o crime como um fato, um fenômeno social, e se pergunta por quê. Ela estuda o mundo como ele é. Já o direito penal é outra história. Ele define as regras do jogo, ele diz o que deve ser considerado crime. Um estuda o ser, a realidade, e o outro o dever ser, a norma. Nossa jornada começa para valer lá no Iluminismo, com a primeira grande tentativa de usar a razão, a lógica, para entender o problema do crime. A palavra-chave aqui é livre-arbítrio. Para os pensadores dessa escola, a pessoa que cometia um crime não era um ser de outro planeta, não. Era alguém racional que, como qualquer um, colocou os prós e os contras na balança e, por uma questão de cálculo, escolheu quebrar o contrato social. E se a escolha é racional, a solução também tinha que ser. É aí que entra gente como César e Beccaria, com uma lógica bem direta. A punição precisa ser rápida, precisa ser certa e na medida exata para mostrar que, no fim das contas, o crime não compensa. Simples assim. Mas aí a gente dá um pulo para o século XIX e a ciência chega para virar essa mesa de cabeça para baixo. E aqui a conversa muda da água para o vinho. A pergunta não é mais por que a pessoa escolheu o crime. Agora a pergunta é o que dentro dela a determinou a ser criminosa. O foco sai totalmente do ato e vai para o ator. O grande nome dessa virada é Cesare Lombroso. Ele defendia a ideia do criminoso nato, alguém que já nascia predestinado ao crime. E como identificá-lo? Pelas características físicas, formato do crânio, tamanho da mandíbula, uma teoria baseada em pseudociências que, claro, hoje já foi completamente desmentida. Para a gente ter uma noção do perigo dessas ideias na prática, um juiz napolitano da época chegou a deixar por escrito: quando há dúvida entre 2 supostos culpados, o mais feio é sempre condenado. É pesado, né? Então, o resumo da ópera é esse contraste gritante. De um lado, a escola clássica, olhando para o crime como uma escolha racional. Do outro, a escola positivista, olhando para o criminoso como um ser determinado, quase que fadado ao seu destino. Ok, a gente já falou da escolha racional e da biologia. Mas e se o problema não estiver dentro da pessoa? E se a causa do crime estiver do lado de fora, no ambiente? Foi essa trilha seguida pela Escola de Chicago. Eles mapearam a cidade e perceberam que ela crescia em anéis e que a criminalidade se concentrava na chamada zona de transição, uma área degradada, de muita mudança. E o mais chocante, não importava quem morava lá. O problema parecia ser do lugar e não das pessoas. Aí veio Edwin Sutherland e colocou mais lenha na fogueira com a ideia de crime do colarinho branco. Ele mostrou que crime não era só coisa de pobre, de áreas degradadas. Era um comportamento aprendido em qualquer lugar, inclusive nos altos escalões da sociedade, entre os ricos e poderosos. Já Robert Merton trouxe a teoria da anomia. Pensa comigo, a sociedade impõe uma meta para todo mundo, tipo, fique rico. Só que ela não dá os meios legítimos para todo mundo alcançar essa meta. Essa tensão entre o objetivo e a falta de meios pode levar alguns a inovar, que é o jeito bonito que ele encontrou de dizer, cometer crimes para chegar lá. Muito bem, agora a gente se prepara para a maior reviravolta dessa história. Uma mudança de paradigma que vai questionar tudo que a gente viu até aqui. Porque por séculos, todas essas teorias, da clássica à sociológica, sem exceção, giravam em torno da mesmíssima pergunta. Esse era o quebra-cabeça que todo mundo estava tentando montar. Até que, nos anos 60, a teoria do etiquetamento ou labeling approach chegou para virar o tabuleiro. A provocação era radical.
E se a pergunta estiver errada? E se a questão central não for por que as pessoas quebram a lei, mas sim por que a gente cria essas leis? A sacada aqui é que o crime não teria uma existência própria. Um ato só vira crime quando a sociedade decide colar nele um rótulo, uma etiqueta de criminoso. E essa etiqueta é poderosa. Ela pode criar um ciclo devastador, quase uma profecia que se cumpre. A pessoa comete um deslize inicial, ela é pega e o sistema carimba o rótulo de criminoso. A sociedade passa a tratá-la como tal, as oportunidades somem e, sem saída, ela acaba internalizando e assumindo de vez aquele papel. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, a mais crítica de todas para a gente pensar. Se o crime é, na verdade, um rótulo, quem é que tem o poder de segurar o etiquetador na mão?